obrigada por estar aqui depois desse perrengue que Eu que foi agradeço. o Teses, né? Para quem não conhece, ele é natural de Curitiba, no Paraná. É uma pessoa muito ativa na cena curitibana e é proprietário da Metal Army agora, né? Tem um sócio que caminha junto com ele. Antigamente chamava Mindscape, né, Teses? Exato. Uhum. E aí é conhecido mais pelo seu projeto One Man Band de Lutenkrat, mas também teve passagens como bandas. Você vai me perdoar agora se eu pronunciar errado, mas Executor. 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 Aham. Você toca atualmente na UFAO. Uhum. A banda tá meio parada, né? Mas sim, sou guitarra e backing vocal no vocal. Enfim, as passagens assim de bandas, projetos são extensas, é só acessar o Metal Archives que você puxa a ficha do Tessis. Mas começando a entrevista, obrigada novamente pela participação, pela paciência, enfim, Uhum. saudações. E apesar de toda essa participação que você tem dentro da cena curitibana, ah, percebe-se uma dedicação motivada até um pouco pelo pessoal, né, Pérez? Mas antes de a gente entrar nessa questão de cena, eu queria entender um pouquinho quem que é o Teses, quem que é essa pessoa apaixonada pela música, como que começou o interesse pela música e como que esse interesse acabou te levando pro metal extremo, ou pela música extrema, ou outros. Conta um pouquinho pra gente. Tá. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, né? Pelo convite também nesse novo projeto. Então vamos lá. Eu comecei com a música muito cedo, na verdade, porque eu tive uma influência familiar, né? Minhas duas avós foram professoras, mas a mãe do meu pai foi professora de música, né? Ela dava aula de piano. Então, isso me levou a começar com piano clássico lá com 7 anos, mas eu já ouvia metal com o meu irmão, né? Então, o ensino do piano é complicado para criança, porque eu ouvia Iron Maiden e tinha que tocar Cai Cai Balão, né? É complicado. Não dava pra tocar o Então, Fear of the Dark. Tan, tan, tan. né? Então a minha avó ela teve muito essa participação, né? Especialmente com música clássica. Então isso sempre foi presente na casa dos meus pais, né? E então foi lá que nessa época, além de assim do que se tocava, né? De música popular por aí que a gente acabava ouvindo. Eu conheci, por exemplo, Toccata e Fuga em Ré menor, que é uma das maiores, eu acho que não é uma das, para mim é a maior obra, né, que um ser humano já pôde produzir. Dificilmente alguém vai fazer algo tão espetacular quanto essa música, né? Inclusive até eu tenho um disco aqui que fez parte justamente desse período, né? Que é esse aqui. Que tem essa versão, né? Então, tocada em cravo e tudo mais. E assim, quando eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade, também eu assistia com meu irmão aquelas coisas tipo Jaspion, Changeman e tal, né? E teve um episódio do Changeman que tocou o quarto movimento da Nona Sinfonia de Beethoven, né? Então, a música aparecia assim, né? Nesses momentos assim. E no âmbito do pop, por exemplo, nessa época tinha estourado o Thriller do Michael Jackson, né? Então foi um evento assim entre meus primos, meu irmão e tal, porque teve o clipe no Fantástico e tinha aquela coisa do horror do zumbi, né? E isso posteriormente me levou a apreciar filmes de terror, e ter essa influência na minha banda de death metal, né, que você citou, que é o Waffle, que a gente trabalhava ali com a temática do horror dos 70, 80 e 90, né? Os filmes antigos, assim. E também essa relação com discos de vinil, então eu ficava brincando em casa e minha mãe falava: Ah, põe aquele disco lá do Julio Iglesias que tem a capa assim.
Eu colocava lá e ficava brincando e tal. E daí teve uma ocasião que eu coloquei um disco, Roda de Fogo Internacional, essas coletâneas de novela, e tocou uma música daquela banda de hard rock, o Heart, né, das meninas lá, que é aquela If Looks Could Kill. E, pô, eu era uma criança, eu tinha o quê? 6 anos, né? E eu escutei aquilo, eu fiquei alucinado e queria correr pela casa. Falei, cara, que som! Eu tenho esse vinil, eu rabisquei assim com giz de cera, que aquela era a música, assim, né? Tipo, era a última faixa do lado B do disco. E, e coincidentemente essa música também fez parte de umas propagandas do cigarro Hollywood, não sei quem que vai lembrar, mas assim, eu devo muito aos cigarros Hollywood, embora eu não seja um fumante, né? Mas eu até tenho até uma camiseta aqui em homenagem à época do Hollywood, né? Porque, pô, White Snake, Love Ain't No Stranger, The Outfield, Your Love, Yes, Survivor, Burning Heart, né? Enfim, naquela época era difícil você ter contato com a música, digamos assim, fora o que tocava na rádio, né? Eu era uma criança ainda, então demorou muito para eu é, ter esse acesso, né? Então, uma outra coisa, já que você falou da questão pessoal, os cigarros Hollywood me introduziram também a isso aqui, esporte, moto, jet ski, né? Aqui são duas músicas do Survivor que são maravilhosas, né? São clássicos do rock, né? Então, assim, eu fui crescendo com essa influência do rock, depois veio o heavy, né, e o thrash. Então, ali com os meus 8 anos, 9 anos, eu ouvia Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, Sepultura, enfim, toda aquela cartilha básica de bandas, né? Até na minha adolescência ali chegar o death metal, que daí foi uma grande virada de chave. E aí, principalmente quando eu conheci o black metal, que eu vi que o negócio era mais embaixo, né? Literalmente, lá no abismo, né? Sim. E, e aí foi uma transmutação na minha vida, né? Eu diria que é, não só a essência, né, do que eu vivo ao redor dessa questão do black metal, mas é uma transmutação da minha visão como indivíduo, como presença aqui, né, no mundo. Então, meu coração tá aí. Legal. Obrigada por partilhar um pouco dessa tua trajetória, né, tua caminhada, Uhum. trazer as influências de infância, né, de crescer nesse ambiente que já veio para o mundo para música, né? Então, isso até complementa a próxima pergunta, que é, por exemplo, dentro de todas as artes, por que a música, né? Eu acho que já foi respondido, mas eu vou prosseguir com a pergunta, porque você mesmo comentou, não foi só a música, né? Meio que as influências vieram depois com o cinema, a arte, e dentre todas essas formas de se expressar, por que justo a música, né? Tá? E não, por exemplo, outros campos, como o Uhum. cinema. Fotografia, eu sei que você já fotografa, você desenha também, mas por que a música como principal forma de se expressar? Entendi. Bom, eu, na verdade, assim, né, eu tinha começado com o piano ali, acho que foi dos 7 aos 9 anos, mais ou menos, com a minha avó, mas eu tinha esse ímpeto, essa vontade de tocar rock, metal, sabe? Aquela coisa, ainda criança, né, mas eu compartilhava muito isso com o meu irmão mais velho, né? Quer dizer, meu irmão, que é mais velho, tem 6 anos mais que eu, né, meu único irmão. E E ele já tocava guitarra, né? Ele toca muito, assim. Ele, nossa, o pessoal até chamava ele de mestre. Ele é muito bom, músico também. E na época ele estava também começando e tal. E eu queria tocar baixo, né? Era o meu sonho e é meu instrumento, na verdade, né? Embora eu toque, né, outros instrumentos, componha com outros instrumentos, mas o meu instrumento mesmo do coração é o contrabaixo, sempre foi. E então, enquanto eu estava naquela do estudo do piano e tal, houve um momento em que eu comecei a desenhar, fazia caricatura,
Aí eu fiz aula de desenho, fiz pintura em aquarela, né? É tudo muito iniciante ainda na época, claro. É, aí posteriormente eu lembro que eu ganhei uma câmera Love, que era uma câmerazinha vermelha, assim que você. Era uma câmera descartável, ela tinha lá, sei lá quantos, 20 fotos, você mandava revelar e a câmera era descartável, né? Tipo uma Polaroid, mas Polaroid sai na hora, né? Sim, sim. Então, eu fui seguindo por esses campos, né? Eu sempre tive, digamos assim, um contato com arte, com pintura, né? Porque eu tive pessoas, por sorte, né? Eu tive pessoas ao redor, assim, que estavam nesse meio das artes, né? Seja qual tipo de arte for. E aí eu fui pro design, né? Eu cursei, fiz faculdade de design. Posteriormente eu fiz especialização em design de interação, depois eu fui para especialização de comunicação e cultura, então tudo sempre relacionado a design, a arte, a cultura, a comunicação, né? E, e eu lembro na época da faculdade que eu tinha uma professora que ela tocava flauta transversal na orquestra aqui do Paraná, né? E eu falava com ela, pô, eu tenho banda, eu toco não sei o quê, mas eu fico naquela, será que eu deveria fazer uma faculdade de música? Daí ela falou, então, você pode levar as duas coisas, mas você vai lembrar que em algum momento você vai ter que tomar uma decisão profissional, eu vou por aqui ou por ali, né? Não que você não possa fazer as duas atividades, né? Mas no âmbito profissional e tal. E assim, poxa, eu acho que naquela época também o design tinha bastante necessidade, né? E eu acabei, assim, logo que me formei, eu já consegui um trampo e fui subindo, digamos assim, né? Evoluindo nesse meio, né? Do design, depois até fui professor, né? Eu comecei dando aula, assim, de software, coisa técnica, né? De Photoshop, HTML, essas coisas de linguagem de internet, acabei subindo daí para faculdade, universidade e tal, né? Tudo assim, sempre trabalhando com a parte de design. Então, não tenho como largar tudo, uma carreira que eu acabei consolidando para reiniciar, né, com música. Então, apesar da música me acompanhar sempre, eu coloquei assim mais ela como aquela paixão, aquele amor é aquela expressão, né, que me acompanha. Então, assim, é bem difícil, na minha opinião, né, você trabalhar puramente com arte, só arte, não comercial e viver disso, né? Todo artista aí sabe, né, seja um tatuador, um ilustrador, ele tem uma curva até chegar num ponto em que ele é reconhecido e consegue viver disso, né? E como me abriram oportunidades, né, portas para que eu já caísse no mercado de trabalho fazendo algo que eu gosto, que é o design, eu segui em frente com isso e deixei a música para assim, uma coisa mais é, dos meus sentimentos intrínsecos, assim, sabe, de expressar o que eu sinto, de tocar, enfim, de fazer essas coisas. É, sempre voltado para a criação, assim, querendo ou não, sempre dentro da parte profissional ou no hobby que seja, você está sempre nesse âmbito de criação, que é curioso, assim, uma pergunta que nem tá dentro, assim, que me surgiu agora, é que você cresceu nesse ambiente cultural de pessoas que, né, sua avó, seu irmão tocando, seus professores, dentro desse universo, mas você prosseguiu com isso, né? Tipo, em nenhum momento você falou, não, não é isso que eu quero, né? Tá? Mas a gente vai conversando, que a gente tem eu tenho uma pergunta aí em relação a isso. E dentro, assim, algumas pessoas têm determinadas facilidades em campos específicos, né? Então, por exemplo, me descobri vocalista e vou me especializar nisso, vou me dedicar a isso e vou exercer apenas isso como seja hobby ou até mesmo profissões. A gente encontra esse tipo de pessoas, né? Os especialistas. Mas, levando em consideração que tu começou lá com a luta em Krat em 2002, né? Se eu não me engano. Isso, 2002.
E aí assumir esse papel de fazer tudo acontecer, né? Tipo, cantar, tocar guitarra, baixo. Não sei se você programava bateria naquela época ou se você já tocava acusticamente a bateria, mas fazer tudo sozinho, né? É um homem mesmo. Você acha que dá para executar tudo com uma excelência, nos diferentes campos, seja tanto no profissional, ou tanto nos hobbies, quanto na música? Você acha que dá para dividir esse, sabe, os interesses, assim? Será eu consigo, por exemplo, eu gosto muito de baixo, vou me dedicar a isso, vou ser muito bom no baixo, mas eu também consigo ser muito bom na guitarra. Você acha que você tem como? Olha, eu acho que é aquela coisa do generalista, né? Eu acho que é mais uma questão de direcionamento, né? Então, o meu objetivo sempre foi ter uma banda na época, é, e eu até tive algumas experiências, mas não era exatamente aquilo que eu gostaria, né? Então, eu me coloquei nesse propósito de fazer tudo sozinho. Falei, eu vou aprender essa porra agora e, enfim, na época eu fiz um período ali, acho que um ano de aula de baixo, né? Fiz numa escola e tal aqui. E meu irmão tinha guitarra, né? Então eu falei, ô cara, se me empresta pra eu compor aí e tal. E fui aprendendo, né? Porque o baixo ele é um instrumento mais harmônico, ele não é tão bom para esse tipo de som, assim, para compor. Eu, pelo menos, sinto mais facilidade em fazer as melodias na guitarra e tudo mais, né? Então, eu tinha essa coisa, assim, em mim, sabe? Eu falei, eu preciso aprender isso aí, né? Eu vou fazer minhas músicas. Não sabia se isso ia virar, de fato, uma gravação, lançar um álbum, essas coisas. Eu tinha, pelo menos, a vontade de gravar algumas ideias, né? Então, respondendo até o que você perguntou, sim, no começo eu fazia com bateria programada, né? Eu tinha é, acho que é Boss DR 550, é uma bateriazinha assim que você vai clicando, programando, faz repetir e tal. Depois vieram os softwares como Fruity Loops e outros, né? Então, assim, é uma coisa de aprendizado, né? Eu comentei até num outro documentário aqui de Curitiba que um historiador está fazendo e, poxa, tinha uma dificuldade enorme naquela época. Então, eu usava um aplicativo, um freeware, quer dizer, um aplicativo grátis. A instalação dele era de 2 megabytes no computador, assim, não tinha recurso nenhum, era uma porcaria. E usei aqueles microfones de webcam, assim, de transmissão, os fininhos, assim, sabe? De plástico. Era o que tinha. Eu falei, eu vou tentar gravar aí, né? E deu que acabei fazendo lá o EP, o Never Surrender, em 2003, né? Tudo meio que na raça, assim, experimentando. Não tinha a quantidade de tutoriais, vídeo do YouTube, manuais. Então, poxa, eu chegava da faculdade, né? Eu estudava no período da tarde nessa época. E eu ficava a noite inteira fuçando lá e quebrando a cabeça, trancado no quarto. Na época eu morava com os meus pais ainda. Eu falava, ó, eu jantava, não falem comigo, eu tô lá estudando, né? E ficava estudando até a hora que dava. É, Sobre a questão de ser, se é possível alguém ser bom em tudo no âmbito profissional, assim, como eu disse, tem a questão do propósito e tem a questão do tempo e dedicação, né? Assim, quando você não é herdeiro, tem que trabalhar, né? Pô, eu fazia o meu trabalho na parte da manhã, né? Eu ia pro trampo, de lá eu já ia para a faculdade à tarde, que era, né, os três primeiros anos foi assim, né? E à noite eu completava as horas do trabalho e vinha para casa. Tava moído, ainda tinha que estudar, né? Fazer trabalho da faculdade e tal. Então, assim, é difícil aqui no Brasil, a gente rala, né? Eu vejo aí uns caras aí, uns gringos que, né, os caras tocam muito e tal, mas talvez eles tenham até uma condição financeira melhor para poder se dedicar, né? Eu levei muito tempo mesmo para conseguir construir
essa solidez no trabalho, digamos assim, para eu comprar a minha primeira guitarra, que está lá no canto, lá uma Jackson Kelly. Paguei em 10 vezes no cheque ainda, no É, cheque de que caramba. então assim, cara, era uma desgraça, né? Então você tem que fazer todo esse corre, é difícil, mas sim, a galera fala muito da questão de dom. Eu acho assim, se você tem propósito, você tem um ideal, né? E vontade, que é uma coisa superior, né, ainda, você consegue. É óbvio que um especialista, digamos assim, quem é o maior guitarrista do mundo? O cara é guitarrista, ele passa tipo 12 horas com a guitarra. Óbvio que ele vai ser melhor nessa área do que nas demais, entendeu? Então, obviamente, o especialista vai, né, focar naquele objetivo e realizar com maestria, né, com excelência. Sim. Mas eu não busco isso, né? Eu nunca busquei ser um virtuose ou coisa assim, né? O virtuoso de todos os instrumentos. Tanto que eu não me considero, assim, um bom baterista, né? Claro, de 2011 para cá eu comecei a gravar bateria, mas eu tenho que editar, eu tenho que parar na metade porque falta resistência, né? O cara que tem que tocar bateria, né? Ele tem que tocar muito e eu às vezes fico meses sem encostar, tem a bateria aqui atrás, né? É, então é complicado isso, né? Mas assim, é, se a pessoa se propõe a, né, como eu falei, satisfazer realizar esse sonho, esse desejo, essa vontade, então é possível ser bom, né? Basta ter um propósito. Não que eu me considere, né? Só estou dizendo que, né, a pessoa que busca isso, ela eu acho que tem que focar, né? Eu deveria estudar mais bateria, isso eu te digo, mas falta tempo, né? Falta tempo. Bom, você mencionou anteriormente algo relacionado assim, eu quero fazer essa porra, assim. Teve alguma coisa por trás, algum histórico, algo que aconteceu em específico que te motivou a, tipo assim, eu quero fazer essa porra, custa o que custar. E assim, levando em consideração a época que você mencionou, né? Tipo, ah, não tinha o Easy Drama como hoje em dia tem, ou não tinha, sei lá, o Kit Drums, assim, foi na raça mesmo, né? Como que foi isso? Assim? E assim, outra pergunta também. Teve a questão do preconceito com a bateria eletrônica? Sim, sim. Eu lembro que nessa época, em 2003, eu levei, assim, né? Veja só, foram 3 noites do inverno, isso até tá escrito lá no encarte, na época, e na quarta noite eu fiquei mixando e tal. Mas eu já tinha previamente estudado, né? Aquilo que eu falei, fiquei ali um bom tempo descobrindo como fazia e tal. Então, eu cheguei a gravar um cover do Nans Laura, aquela banda dos Estados Unidos, né? Que ia ter uma coletânea, e daí eu gravei a Death by the Dead. E só que ela nunca saiu e a gravação era bem tosca, assim, porque eu tava começando e tal, mas a coletânea não acabou sendo cancelada e tal. E eu coloquei essa música naquela minha coletânea de 2015 para 16, né, que eu comecei aquele projeto de financiamento coletivo e aí saiu o CD. É, e ali tem os dois EPs, tem umas versões demo de época e tem essa faixa aí, né? Então, assim, era tosco, era o que dava para fazer, mas eu fui aprendendo e tal. E aí eu gravei, né, o Never Surrender. E daí eu uni aquilo que eu aprendi na faculdade, então, produção gráfica, eu fiz em serigrafia lá, né? Levei para um impressor, tratei as imagens, enfim, fiz o layout, tudo. Algo bem simples, foi lançado em CDR na época, né? Que era o que tinha, não tinha dinheiro para fazer uma prensagem, imagina, ainda um negócio que estava iniciando. E eu lembro que eu levei em algumas lojas, levei em alguns bares também que tinham CDs expostos, assim, e teve um cara, um dono de um bar, que falou assim: Ah, mas então, mas eu acho que assim, né? Você que sabe, mas eu acho que se você não tocar ao vivo, se você não tem uma banda, não vai pra frente. E é bateria eletrônica e tal. Eu falei, mas o que que eu posso fazer? Pra mim, o que importa é eu expressar, eu criar, entendeu? Eu tenho que tirar essas ideias da minha cabeça e tal e colocar, plasmar de alguma forma, né? Concretizá-las de alguma forma. Então, sim, mas
Note que não é daquela época, muito antes, né? O sarcófago tinha o Hate, por exemplo. É exagerada a bateria do Hate? É exagerada, mas é um ótimo disco, na minha opinião, ainda assim. Outras bandas como Limbic Art e tantas outras aí, se a gente parar para listar, assim, centenas de bandas usam, né? E o mais curioso é que hoje que a gente tem acesso a tudo, não é que é utilizada a bateria eletrônica, mas são feitas substituições, né? Ou ainda somas e isso é normal, isso não é, digamos, errado, né? Então o baterista toca na bateria acústica e aí você joga uma camada de bumbo extra para, né? O próprio Trigger dos anos 90 lá, que álbuns como, sei lá, o Painkiller ou Injustice for All já usavam esses recursos de trigar, né? E aí hoje você tem uma série de recursos, quantizar a bateria, colocar no beat, mesmo que o cara tocou meio fora, então, mas assim, na minha opinião, eu acho que isso não invalida a música ser boa ou ruim, né? Eu acho que a forma como ela foi captada, a forma como ela foi editada, eu acho que o que revela a música ser boa é justamente o fato da obra em si, né? Se você escuta aquilo, tem um sentimento, tem uma expressão, você se identifica com ela, isso que é válido, né? Independente do formato. Legal, ótima resposta, adorei. É, Bom, falando em pessoal e profissional, como que é a tua divisão de tempo, né? Tipo, a gente já falou um pouquinho na questão de paixões, né? E que a tua professora te aconselhou, olha, vai chegar um momento que tu tem que decidir o que que é o rentável, o que que pode ser levado como uma paixão. Mas como que é essa correria sua, né? Assim, tipo, você tem uma divisão de tempo, tipo, como que é essa questão, assim, disciplina, para dividir mesmo, assim, ó, esse momento é para trabalhar, esse momento é para as minhas paixões. entendi. Bom, eu vivo sempre ocupado, sempre mesmo, tô sempre no corre. Esses dias até uma pessoa que faz muito tempo que eu não vejo pessoalmente, está fora do país agora, mandou um meme que ele pergunta assim, pô, cara, como é que você faz tanta coisa, você trabalha, estuda, faz isso, faz aquilo, como é que você consegue? Daí o cara responde, pois é, eu não consigo, eu tô sempre cansado. Esse sou eu, entendeu? É, eu tenho o meu trabalho, né? Eu trabalho com o design, com sistemas, né? É, é, essa é a minha profissão mesmo, né? Houve um momento que eu tive 3 empregos, né? Dando aula, Caramba, Tem gente que fala, eu tenho 2 empregos, eu já tive 3, né? Sem contar os corres com banda e pós-graduação na época, é tudo ao mesmo tempo. Então, assim, minha vida sempre foi essa loucura e eu acho que se eu parar, eu fico mal, entendeu? Então, já estou acostumado. Mas, assim, eu tenho meu trabalho em horário comercial, é, na hora do almoço eu vou para academia, nos dias que eu não vou para academia, eu aproveito esse horário para ler ou para estudar idiomas também. Assim, eu estou sempre tentando me desenvolver, né? Sempre buscando me aprimorar em alguma coisa, né? Eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja algo relacionado ao design, né? O design porque ele tem, assim, não pelo fator comercial, não é isso que eu quero dizer, mas o design ele tem uma utilidade na questão dos sistemas que eu desenvolvo lá com a empresa, enfim, tem a parte de comunicação, tem um propósito, né, nesse sentido. E aquilo que eu falei, né? Se eu pudesse trabalhar só com arte como expressão, sem viés comercial, isso seria um sonho para mim, né? Infelizmente, né, como eu mencionei anteriormente, não é algo fácil, digamos assim. Então eu tenho que cumprir esses horários de trabalho, né? Eu não fico realizando nesse horário porque nem tem como, é reunião atrás de reunião, tem que gerenciar projeto. Então, sobram todas as outras horas, né? Dormir mal durante a semana, né? Todo dia dormindo
5, 6 horas ali, sempre cansado, mesmo assim você vai para o treino no dia seguinte. Mesmo assim eu tento ter uma rotina de leitura diária, de estudo também, né? Tem, claro, tem momentos que você está esgotado, né? Mas é foda, né? Não consigo ficar parado, me incomoda. Agora, sim, se eu pudesse, né? Se eu tivesse uma condição, por exemplo, se a Metal Army, ela se além de sustentar, desse o suficiente para que eu pudesse viver disso, que não é o caso, né? Eu viveria só disso, com certeza. Eu ia só produzir banda, eu ia só tocar, ouvir música o dia inteiro, sabe? Ir em show de metal, onde desce para ir, mas infelizmente não é o cenário, né? Então é difícil viver desse sonho. E, inclusive, assim, eu comecei lá em 2014, né, com o selo, para lançar as minhas bandas. Depois eu fui lançando algumas aqui de Curitiba, alguns amigos e tal. E quando o Igor, que é meu sócio, entrou em 2018, que a gente começou com licenciamentos, né? Na época foi o Campfire, o Ophidians Manifest. E a partir daí a gente continuou por esse caminho, né? E depois a gente mudou para Metal Army. E expandindo também um pouco, porque ele me perguntou, cara, o que que você acha de lançar sei lá, um CD de heavy metal? Falei, pô, você tá tirando onda com a minha cara, você sabe que eu amo heavy metal. Eu cresci ouvindo, né, essas bandas da New Wave of British Heavy Metal, essas coisas assim. Falei, porra, se rolasse seria do caralho. Só que com o nome Mindscape, eu acho que tá, sabe? Falei, vamos criar outro selo então, ou mudar de nome. Daí surgiu essa ideia do Metal Army, né? Só que hoje em dia é muito complicado porque os insumos, imposto, material, tudo aumentou. Aquelas caixinhas acrílicas de CD que a gente pagava uma época R$ 1, antes até tinha por 50 centavos quando se comprava em lote, né? Eu digo isso na época quando eu, como colecionador, comprava. E Hum. hoje tá, sei lá, R$ 4 uma caixinha. Então, porra, tá tudo muito caro, né? E consequentemente com essa questão de streaming, que não é ruim de modo algum, eu inclusive uso, né? Eu tenho aqui, não sei se dá para ver muito, mas eu tenho aqui uma coleção de vinil, tenho ali a de CD, tem coisa pra caramba, né? São anos que eu tô nessa coisa da música, como a gente falou, mas assim, hoje as pessoas não têm mais o hábito e não têm a relação que tinham quando, né, o formato era esse, a forma de ouvir música, né? Então, eu falei lá da minha relação quando criança, que eu pegava os discos e tal, isso está enraizado em mim. E quando é uma banda que eu realmente gosto, eu vou lá e compro os LPs, eu gosto de ouvir o vinil. Mas se eu tô na rua, eu escuto o streaming, entendeu? Então acho que tem que aproveitar o melhor dos dois mundos, né? Sim, sim. Mas Acho que assim, o tempo é sempre escasso, né? Sempre. o homem sem tempo, Ah, mas mas que a tá gente sempre teve. fazendo. Inclusive, né, agradecer pelo teu tempo de estar conversando aqui com a gente, quem vai estar Não, ouvindo tá certo. aqui. Ah, então vamos lá. Tudo isso me leva a questionar, por exemplo, se tu faz aquilo que tu é apaixonado, tanto no âmbito profissional, né, como design, que tu não se vê sem, na forma profissional, né, de, sei lá, é meu campo, minha profissão, é isso que eu gosto de fazer. E ao mesmo tempo é apaixonado pela música, levando isso ao teu lado, né, como um paralelo aí da tua vida, assim. É, teve algum momento que teve alguma crise, assim, tipo, no Sim. sentido de sacrifícios necessários, assim, porque o que me deu a entender nessa conversa é que, assim, sempre você seguir uma linha reta, né, assim, tipo assim, não, eu sei o que eu vou fazer, aqui é onde eu quero chegar, mas, assim, teve algum momento que tu ficou, assim, parado, putz, e agora? Preciso tomar decisões. Até comentou sobre a questão da tua professora, né, mas aquela analogia de morrer para renascer, eu não sei como formular melhor essa pergunta, mas assim, teve algum sacrifício necessário nesse meio tempo?
É tipo de chegar e decidir assim, pô, eu quero muito ser isso, né? Eu seguir meus sonhos, mas não posso. Me conta um pouquinho, assim, como que tu chegou nessa conclusão assim de eu vou começar a estudar design porque eu quero seguir como designer, né, de profissão, embora a música seja minha paixão. Bom, a crise que você perguntou se já aconteceu, na verdade sempre acontece, né? Às vezes eu tenho que, assim, tenho vontade de largar tudo, vender tudo e morar no meio do mato e ainda mais agora, né? Principalmente observando como o mundo está hoje e não que antes eram só flores, né? Tudo nunca foi bom, mas o suficiente. Mas o mundo também tem coisas legais para oferecer, como a música, né? Eu não viveria sem música, principalmente metal extremo. Então, assim, se eu tivesse grana para não ter que trabalhar, ia ser músico o dia inteiro, como eu falei, né? E viajando e conhecendo lugares, e se pudesse ir de moto, então fazia igual o Neil Peart lá e rodava não sei quantos mil km, 2, 3 anos e foda-se, né? Mas assim, sacrifício sempre teve, né? Houveram vários momentos, por exemplo, na época da faculdade, que eu tive que trancar, ou quase trancar, por conta, né, de ser difícil bancar, estudo e tal. E aí, renegociação e o caralho até conseguir se formar. E, enfim, né? Sacrifício de ter que pegar o ônibus e atravessar a cidade para ir num trabalho de merda, né? Ou de pegar, na época, juntando uns cascalhos aí, eu tinha uma Saveiro diesel ano 84 toda fodida, a lataria toda podre, assim, forro soltando, saía fumaça ultra poluente, né? É uma desgraça. Então, assim, cara, todo mundo tem a sua dificuldade, né? Mas eu falei, pô, se eu, né, focar nisso, será que eu consigo algo mais? Eu lembro que eu tive um chefe muito ruim lá no passado, que ele me incentivou até, então por que que você não larga a faculdade, não sei o quê, porque eu tenho até a quinta série, tenho aí uma empresa, ganho não sei quanto. Falei, mas eu quero concluir, eu tô para o último ano, agora eu vou fazer a porra do TCC, eu não vou largar, né? Então, assim, você vê que, independente do que você definir como uma meta de vida, sempre vai ter algum filho da puta para te jogar para baixo, entendeu? Tipo, vou montar uma banda aí, cara, mas não sei o quê. Vou gravar um dia. Mas isso, aquilo. Sempre vão achar ruim, sempre vão achar defeito. Então, acho assim, ó. Você fica de bico fechado, não seja um boca de sacola, um boca aberta aí falando para todo mundo o que você vai fazer, sabe? Foca no teu objetivo e foda-se, é isso aí. Então, mas é foda, assim, né? Às vezes a gente tem essas crises, eu tive várias vezes. Você até tinha me perguntado, você tinha me perguntado do portfólio de design e tal. Eu até estava tentando, de repente, buscar outras formas, né, de talvez trabalhar com ilustração, com produção, assim, mais voltado a bandas e tal. Mas é difícil também eu largar o que eu tenho, sabe? Porque eu tenho é, um- uma garantia, digamos assim, né? De carreira e tal, é foda, mas. E eu gosto do que eu faço também. Só que vem esses conflitos, entende? Tipo, Sim. se eu largasse tudo e fosse fazer tal coisa, será que daria certo? A gente nunca sabe, a gente não tem a resposta, né? E nunca vai ter. Então, é aquilo, eu coloquei essa meta e vamos indo aí, vamos ver até onde vai, né? O que que acontece, a gente não vai saber. Quem vê cara realmente não vê corre, né? Tipo, quem Né? te olha assim na rede social e fala, nossa, esse cara é totalmente sucesso, entendeu? Mas, assim, é bom compartilhar um pouco dessa história de vida, porque serve de inspiração, tá servindo até pra mim mesmo, porque eu vira e mexe, tipo, eu tô nesses conflitos, assim, o tempo Ah, todo também. E eu tô semana, me. né? Desculpa cortar, mas na semana passada, pra você ter ideia, meu computador fritou, cara. Ele não ligava e eu já tava tentando arrumar e levava na assistência e voltava e trocaram a bateria e continuou não funcionando. Eu tava desesperado, eu só não tava arrancando cabelo que eu já não tenho, né? Mas arrancando a barba, né? Uhum.
Cara, tava foda. Aí eu tive que fazer uns corre, empréstimo, e não sei o quê, e ainda tive que comprar um equipamento novo e agora os próximos 18 meses eu tô lascado, entendeu? Eu tive que pagar parcelado, tem juros, é isso aí, mas como é que eu vou ficar sem minha ferramenta de trabalho, entendeu? E essa é a vida do brasileiro, tá ligado? Tipo, o brasileiro, assim, se tu não é, por exemplo, herdeiro, né? Como a gente falou lá como você falou lá no começo, assim, tipo, esse é o brasileiro que tá no corre. Não tem essa, né? Então, dando continuidade, assim, eu vou puxar um pouquinho mais pra luta no krat agora. Uhum, Até em link com o que a gente conversou anteriormente, né? Dessa última questão. Porque nas tuas músicas é muito notável as temáticas filosóficas, existencialistas, né? Tem alguns sons que remetem à batalha, né? E interpretando assim, subjetivamente, eu meio que entendi que a analogia é sobre a vida real, né? Que a vida é sim. essa batalha mesmo, a gente até conversou sobre isso agora, mas que tem formas de triunfar nela, né? Mas teve uma entrevista sua de 2011, se eu não me engano, que você não quis falar que linha de pensamento que você seguia, porque você falou assim, bom, eu gosto de deixar em aberto. A pessoa pode interpretar o que ela quiser. Mas hoje, você se sente confortável em partilhar essa linha de pensamento ou até mesmo indicar autores, diretores de filmes ou uma linha de pensamento que tu mais te identifica? Pode ser tanto naquele versus de 2011 como no atual. Uhum. Interessante você, né, fazer esse resgate aí. Mas assim, eu tenho uma perspectiva com relação à arte, né? Quando eu falo assim, eu não gosto de explicar e tal, é porque eu acho que a arte ela tem disso, né? Tem de você olhar para aquela obra, né? E no seu referencial buscar um significado ou se identificar com ela ou não, né? É possível também, né? Mas é bem isso que você falou, essa questão da luta, né? Da batalha, né? Então, como se trata de uma one man band, eu sempre tive essa coisa de fazer sozinho, é a minha visão, né? É a minha visão das coisas. Eu não consigo categorizar uma linha lírica é por causa disso, daquilo, uma doutrina específica, né? Ao longo dos anos eu abordei diversos temas, digamos assim, mas eu sempre fiz essa correlação, essa analogia com a minha perspectiva, entendeu? Sob a minha ótica. Então, assim, autores, eu acho que eu não sei se eu posso dizer algo específico, mas assim, é uma construção, né? Então, desde que eu li, sei lá, livros de ocultismo ou coisas assim, né? Ou de filosofia, e isso tudo tá misturado, né? Isso acaba escorrendo pro conceito de uma música, né? Então, esse ano, por exemplo, né? Você falou assim, dessa coisa filosófica. Esse ano eu estava fazendo um levantamento aí, essa semana, eu li acho que 14 ou 15 livros só de filosofia esse ano. Então, minha cabeça já está fritando faz tempo, né? Eu li, por exemplo, Stig Dagerman, que é um autor sueco que ele tirou, né, a própria vida no final, ele era bem depressivo e tal, mas assim, tem um livrinho curto dele que é tão profundo em significado, entendeu? Que faz a gente refletir. Eu busquei, por exemplo, reler um livro de Blavatsky esse ano, porque quando eu li eu tinha sei lá quantos anos de idade, lá 15, sabe? E não talvez com a mesma visão de hoje. Eu li Platão, Apologia de Sócrates, é uma coisa muito interessante, embora seja de outra época. Daí eu tenho toda essa parte, né, como você falou, de existencialista, né? Então, esse ano eu também li mais um Nietzsche, né? Que eu estou tentando ler pelo menos uns dois aí por ano. Pra, Eu tô é, com os três pra ler aqui. Eu tô só esperando o momento certo, que nunca vai chegar, eu acho. Não sei. então, Daí eu li também O Existencialismo é o Humanismo, do Sartre.
né? Também é um livro de, sei lá, 30, 40 páginas, não lembro bem, mas é profundo, assim, né? E, mas daí eu vou lá e leio um Sêneca para dar um alívio, porque senão, porra, você não aguenta a pressão, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que essa construção de ideias, ela reflete na obra, mas não necessariamente que eu use trechos ou coisas assim, né? Então, fazendo uma rápida retrospectiva, eu diria assim que quando eu comecei o projeto lá no Never Surrender em 2003, eu fui com essa ótica individualista, né? Ele tá ali relacionado à guerra, mas é uma relação conceitual com as minhas batalhas diárias, digamos assim, né? E falando sobre influência, eu lembrei de um disco que eu tenho aqui, que também é uma herança da época dos meus pais lá, da minha avó, que é um disco de Chopin aqui, né? Que nem sei se tem muita coisa escrita aqui, mas enfim, são baladas, né, de piano de Chopin, e você vê o quanto isso acaba me influenciando na capa. Eu tinha visto esse disco, sei lá, na coleção dos meus pais lá, quando era criança, e isso refletiu justamente na capa, né, do Never Surrender, que é essa aqui, né? Essa aqui é uma reconstrução, né, da capa original, que foi o Yuri Seima que redesenhou. Porque a capa original foi uma foto que eu tirei de uma árvore seca e aí montei com a foto da lua, porque na câmera a lua ficou borrada, né? Eu fiz no Photoshop lá. Enfim, então, posteriormente lá no primeiro álbum, que é 2007, Last Survivor, eu criei uma narrativa, como se fosse um épico, né? Que ele desenvolve início até o fim, né? Início, meio e fim, nascimento, crescimento e morte, enfim. E desde a concepção eu queria um álbum conceitual, digamos assim, né? Então, eu já fui para um lado mais hermético, né? Existência, ausência, é, ciclos e polaridades, enfim, aquela coisa que remete um pouco ao Caibalion e outras coisas, mas também parece um álbum meio pagão, assim, sabe? Já me perguntaram, né? Então acho que também ele reflete um pouco o que eu ouvia naquela época, né? Enquanto eu ouvia muito, sei lá, Mayhem, Nargaroth no primeiro EP, aqui eu tava ouvindo a trilogia do Ulver, os três primeiros do Campfire, o primeiro lá do Imperium, sabe? Então eu tinha um pouco mais essa questão mais melódica, mais acústico também, né? E em 2011, no EP lá, o Visions from Dimensions Beyond Conception, é, também resgatei essa coisa dos ciclos, né, de polaridades e tal, e com a relação da cosmogênese, né, também, né, então, como eu disse, é uma mistura, né, e conforme o que eu estou sentindo na época. E aí tem também aquele split com o U2 e o The Cryptic, que saiu em 2020, é uma música nova e uma regravação do Last Survivor, né? Então é a Obscure Sources of Spectral Dissolution. Eu crio esses nomes e depois não consigo nem falar, né? Depois de dar dois goles de cerveja. Mas enfim, é, que ele tem assim um reconhecimento da escuridão, né? Presente no indivíduo, em cada um, né? É, e essa questão de você viver nas sombras, na agonia, no caos, né? Então, e agora eu tô para lançar, né, um disco novo, logo sai a pré-venda. Eu anunciei até recentemente aí a arte, o pessoal viu. Eu tô aqui com a arte original, também feita pelo Yuri Seima, né? Foi pintado aqui à mão Uhum. e, enfim, já tá aí na, na página da Metal Army. Em breve a gente vai soltar uma pré-venda. Vai sair pela Black Hearts, do Paulo, inclusive. Né? Um grande abraço, inclusive, pro Paulo da Black Hearts e pro meu sócio lá, o Igor da Metal Army, que esses dois aí são os caras, né? Me ajudam muito. Eu vou fazer a descrição e eu coloco o site da Metal Army tá, pra galera acessar e tal.
Beleza? Inclusive, escutem esses dois últimos lançamentos. Eu achei assim, é, comparado com o início do teu projeto e tipo, o nível que chegou nesse ano de 2025, assim, tipo, eu não tenho palavras para descrever, mas assim, tipo, tá, teve o hiato, beleza, sabe? Mas assim, chegou com um nível muito além, assim. Obrigado. Feliz mesmo. E eu nem tô falando assim, porque eu tô falando com você, é que eu realmente eu ouço e fico, caralho. Tipo Obrigado. assim, Inclusive, já vou aproveitar, né, para convidar quem não conhece. Aí tem o clipe, né? Tem o videoclipe, é o primeiro vídeo na história do projeto, né? Eu tinha gravado em 2010 um cover do Exciter da Violence and Force, só que são cenas de estúdio. Eu fiz na época para promover o lançamento da coletânea, né? Que tem lá os EPs, esses covers e tudo mais. Então esse foi o primeiro registro em vídeo, né, do clipe oficial. Deu um trabalho do cacete, porque eu tive que fazer também, mais uma vez, tudo sozinho. Então eu ia lá, enquadrava a câmera, olhava no celular se ficou bom, daí dava o rec, sentava, tocava a bateria, mudava a câmera de lugar, né, fui fazendo vários takes, depois tive que editar, né, só teve lá, claro, participação de algumas pessoas ali pro Corpse Paint e para pós-produção, que foi a colorização do vídeo, né? Que foi um outro cara lá que fez. E posteriormente eu lancei também mais um single. Então já tem dois singles desse álbum novo, né? Eles são 5 faixas, mas a última faixa tem 12 minutos. Então ele é um full mesmo, tem quase 40 minutos ali de duração. é muito legal, eu mal posso esperar pra ouvir. Obrigado, obrigado mesmo. Imagina, Teses, a gente vai encerrar com muita pena, porque eu gostaria de estar batendo esse papo assim, tipo, bate-papo de boteco, né? Bebendo uma cervejinha, trocando ideia. E eu vou juntar duas perguntas em uma, né? Primeiro, eu quero saber se você acredita em missão de vida. Segundo, você acha que você tem uma missão? Terceiro, essa missão você acha que está sendo feita através do teu projeto? E na quarta e última de acordo com tudo isso, você tem uma mensagem para deixar para o pessoal que está ouvindo agora essa entrevista? E é isso, eu só depois que você falar, eu vou finalizar o programa te agradecendo. É, Enfim, conta pra gente, fala pra gente qual que são os seus pensamentos. Você pegou agora no cerne ali do existencialismo que eu comentei, né? Eu não acredito, não posso dizer que eu acredito em missão de vida, assim, sabe? Eu tenho uma missão e tal. É, mas assim, eu acho que como eu tô aqui, né? E a existência é muito curta, eu pelo menos quero deixar uma marca ou algo a ser lembrado, digamos assim, né? Eu acho que esse é uma das grandes coisas que fazem com que eu mantenha Metal Army, por exemplo, né? Esse intuito de realmente deixar registrado e eu acho muito legal quando vem pessoas assim que às vezes eu nem conheço direito, ouvi uma vez na vida e fala, cara, eu conheci o Javel por causa do lançamento de vocês, e a banda é foda e não sei o quê, sabe? Então assim, eu tô contribuindo de alguma forma para algo que é de um nicho que eu faço parte, que é o metal extremo, né? E que eu também fiquei honrado quando alguém me mostrou o caminho, ou me mostrou alguma coisa assim, me apresentou uma banda e tal, né? Então, eu lembro que teve uma ocasião, acho que eu tava ali na época da faculdade, né? E era uma pergunta também, assim, se fosse para definir em uma palavra qual que é a tua meta de vida, um negócio assim, sabe? E eu fiquei quebrando a cabeça, assim, e daí o pessoal falava, ai, não sei o que, isso, aquilo. E quando chegou a minha vez, e aí, qual que é o teu propósito? Eu falei, barulho. Barulho. Meu propósito é barulho,
seja eu fazendo música, né? Na época eu era muito mais ativo com as bandas, com o OFA, outros projetos e tal. E também, assim, é de ter uma mensagem, né? Uma mensagem concreta, digamos assim, disponibilizada nesse curto período de existência que a gente tem, né? Então, eu não diria que é uma missão, né? Mas eu acho que é um propósito. E assim, esse propósito ele só faz sentido para mim porque eu realmente gosto disso, né? Eu amo música, eu não consigo ficar sem, é o dia inteiro ouvindo, então indo atrás de banda nova, banda velha que eu não ouvi ainda, demo tape, caramba, esses dias eu comprei umas demo tape numa feira de vinil e achei lá umas bandas assim que eu nunca tinha visto, falei, porra, vou comprar e vou ouvir, entendeu? Banda velha e tal, que dificilmente você vai achar na internet. Então, eu acho que é isso, né? Não sei se eu tenho mais muita vez que perguntou tanta coisa complicada. Não, tá tudo bem, até porque o nosso tempo tá acabando. Eu queria te agradecer aqui por essa entrevista, que depois de muito sacrifício, né? Tipo, vamos aqui Nada. na plataforma tal, vamos aqui. Mas obrigada pelo teu tempo, por compartilhar teu histórico com a gente. E no mais é isso. Muito obrigada mesmo. Bom, eu que Bom, agradeço. Valeu pela participação. Qualquer coisa, só entrar em contato. Tamo junto aí. E é isso. Quem quiser conhecer, um detalhe que eu não falei, a Metal Army, ela não é mais uma loja de varejo, né? A gente tá mais como selo distribuindo para lojistas, porque eu não tenho tempo para, sabe, ficar cuidando de transportadora, pacote, envio e tal. Então, foi a solução para gente que a gente achou para melhor atender os nossos clientes, né? Passar para quem tem o expertise de distribuição, vendas, que são as lojas, e a gente se preocupa em fazer o design, o contrato, lançar no Brasil, etc, né? Então, eu esqueci de falar isso. Mas já que você vai deixar o link lá, né, para o pessoal conhecer, tem o catálogo, pelo menos para que conheçam quais são os títulos que a gente tem aqui no Brasil. Hoje a gente está com 136, acho, por aí, então já tem bastante coisa, né, lançada. E, e é isso. Quem quiser também manter contato aí, tamo junto. valeu, Teses. Tchau, tchau. Até a Tchau, até próxima. mais.